Gente, como eu disse, é só esse começo que a gente vai estar passando essa parte de transmissão, tá? Em breve a gente vai trabalhar a parte em sala mesmo. A gente vai reforçar esses conteúdos, eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Dar um reforço, então não se preocupem com isso, tá bom? Então aqui é a nossa aula 2, a gente vai trabalhar aqui uma evolução desse pensamento, vou abordar um pouco sobre a situação humana em relação à produção e assim a gente vai dando continuidade até evoluir em ideias que estão hoje, em coisas que a gente tem que pensar, tá bom? Então é interessante estar falando com vocês aqui a ideia do componente social do trabalho, que é o ser humano, tá? Vocês provavelmente já viram muito disso aqui, Delton Maio, Lina Gilbert, que fala sobre esse componente humano. Esse, por exemplo, a gente fala da experiência de Hampton, que vocês viram lá na parte de teoria geral da administração, que tinha uma experiência que ele fazia com os funcionários da fábrica. Qual que é a ideia aqui? Ó? A experiência Hampton da West Electric Company, que eles buscavam, por meio da iluminação, a eficiência dos operários, diminuindo e aumentando ali a relação da luz em relação aos operários, tá? Então, o nível de produção é resultante integral da integração social, expectativas grupais, vocês viram bastante sobre isso aqui, em gestão de pessoas, recompensas, sanções sociais, tá? Consideração dos colegas, preferiam ganhar menos a pôr em risco as relações amistosas com os colegas. Os grupos informais, crenças, atitudes e expectativas, tá? Vocês viram isso em gestão de pessoas, acredito eu. Mas a ideia aqui, pessoal, é estar mostrando para vocês que até hoje o componente do trabalho, o ser humano é considerado nesse aspecto, tá? Um componente da produção, um fator que influencia a produção. Vou te dar um exemplo meramente. Numa das fábricas que eu trabalhei ali no processo de produção, uma dessas fábricas que eu trabalhei, o processo humano influenciava muito. Por exemplo, tinha um operador de máquina que ele tinha um conhecimento mais aprofundado na máquina. E você imagina uma pecinha de nada, um fusívelzinho que tirasse daquela máquina, parava o painel, a máquina tinha que parar e todo o processo produtivo parava. Muitas vezes o operador fazia isso propositalmente, aí você imagina, tem que chamar a pessoa responsável pela manutenção para analisar, sendo que era só um fusívelzinho, levava algum tempo, tá? Às vezes era um produto de exportação e tinha que sair aquela coisa, ele ia queimar o fusívelzinho, só para quê? Forçar hora extra, entendeu? Ou mostrar que ele era importante em relação ao trabalho. Então, o fator humano influencia na produção. É aquela pessoa que fala, isso não vai dar certo, ou aquela pessoa que abraça a causa, isso vai dar certo, vamos inovar em alguma situação, num processo. Então, a gente busca essas abordagens e põe ali na ideia da produção, porque o fator humano sim interfere na produção, tá? Obviamente, a gente está trabalhando aqui uma questão de só retomando algumas ideias e vamos evoluir até o ponto que é a evolução da produção onde nós estamos hoje. Então, aqui ele só busca a teoria das relações humanas, né, de Elton Maio, a interação social, líderes formais e informais, como se diz aqui, o ser humano motivado pela necessidade de estar junto, a sanção que tem ali, ser reconhecido e receber adequada comunicação. Segundo Maia, a tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar de forma persuasiva e simpática todo um pessoal. Tá? Eu já vi em fábricas de produtos alimentícios que a pessoa entrava e ela se influenciava pelo meio, porque para ela era mais importante estar junto do que trazer resultado ou fazer diferente. Às vezes a pessoa acabava de entrar ali e ela percebia ali a interação, queria estar junto com o pessoal e fazia coisas que não eram legais, sabe? Tipo abrir indústria de alimentos, tá? A pessoa abria ali a embalagem para furtar ali um alimento, não que precisasse dele, mas só para interagir com o pessoal, dizer que tá junto, aquela coisa toda, tá? Se não dizer que era puxar saco da empresa, que não sei o quê. Então, a interação humana interfere também na produção, tanto na produtividade como nas ideias de não só o aumento da produtividade, mas da qualidade, entre outros fatores. Aqui a gente está voltando à evolução, tá? A gente tem na década de 50 ali a pesquisa operacional, aí ela surge com o desenvolvimento torna-se acessível, a logística evolui. Logística vai desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final.
ela parte da Segunda Guerra Mundial, porque foi naquele contexto da Segunda Guerra que ela tomou força em relação ao abastecimento de frotas, então a logística interfere muito, nível de estoque, aquisição de matéria-prima, o lead time de produção, que vai desde o período da aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final. Então isso envolve muita logística. Logística, a palavra em si significa lógica, trabalhar com lógica, tá? Aí você imagina, por exemplo, se você tem matéria-prima para 7 dias. Ah, legal, vou fazer o pedido agora que dá tempo. Tá, mas até o cara te entregar essa matéria leva 8 dias. Aí o que acontece? A MP, matéria-prima, você fica um dia parado porque você não calculou a entrada. Eu posso ter estoque de produtos acabados, semi-acabados, depende muito. Aí tem a distribuição, o transporte, a, o armazenamento interno, são várias situações que estão inseridas aqui. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que evoluiu esse contexto. Aí tínhamos o controle estatístico de processo, Shillhart, de 1927, que também já evoluía aqui a partir da Segunda Guerra Mundial. Passava a você planejar a produção, porque antes você só produzia e mandava para frente e pronto. Agora não, você planeja. E surge o sistema just in time, tá? Somente a quantidade necessária, quando solicitado, no momento certo. Isso é a base do sistema just in time, que é o processo de produção japonês. Foi desenvolvido por nosso amigo Toyoda, que é o fundador da Toyota. Pós-guerra, os Estados Unidos se beneficiam de ter seu parque industrial, no caso, não foi bombardeado, tá? Como assim? Cara, imagina assim, a Europa, tudo destruído, né? O país ali quando se teve após a Segunda Guerra Mundial, o parque industrial americano estava único que não foi bombardeado, então foi por isso que os Estados Unidos cresceu muito. Aí tinha uma demanda que precisava ser saciada ali pelo pós-guerra, e surge a ideia da produção em massa. Ela tomou um impulso muito grande, porque você produzia, colocava no mercado e vendia. E a influência do crescimento, certa complacência de fazer vontade que durasse até os anos 60. Então, nos anos 50, pós-guerra, até os anos 60, teve essa ideia de produção em massa, produz, entrega, produz, entrega. Até esse contexto não tinha muita preocupação com o processo de qualidade, tá? Porque você produzia, se você quiser perguntar aos seus pais, tinha um risquinho ali, o cara comprava do mesmo jeito. Agora é diferente, tem que estar perfeitinho, senão você não leva. Aí nos anos 60 surgiu o Just in Time, né? Que daí o Japão começa a entrar na ideia de competir com os outros países no sistema de produção. Surge o Just in Time ali da Toyota, que se espalha pelo mundo. Eles nunca fizeram questão de guardar segredos sobre isso, como funcionava. Surge a ideia estatística de processos, tá? Com Deming, aí já parte muita ideia de qualidade e outras situações, que é uma matéria optativa que vocês têm. Que é a ideia de melhorar o processo produtivo. Aí foi ele que ensinou os executivos japoneses a melhorar o processo. O Japão se torna um player importante mundial. O que é esse player importante? Ele passa a competir com outras grandes potências da produção. Surge ali os sistemas MRP, produzidos pela IBM, que foi desenvolvido por eles. MRP é uma sigla que significa Management Research and Planning, planejamento dos recursos materiais, que você tinha ideia de aquisição da matéria-prima, de produtos para estoque. Depois vocês vão perceber que existe toda uma integração que a gente vai estar falando sobre isso, tá? Aí eu resgato toda essa ideia e mostro como estamos hoje, que hoje a gente já fala do BI, né? Que é a questão da inteligência de negócios, mas houve essa evolução por meio do MRP, que era o planejamento dos recursos materiais. Hoje são planejamentos dos recursos empresariais, que daí já não envolve só a matéria-prima ou estoque, mas envolve dinheiro, capital e outras situações. A partir dos anos 70 ali, a gente tem uma reação ocidental, porque teve a crise do petróleo de 73, passou-se a ter estratégias de operações, que é operações de processos. A gestão de operações em serviços, os Estados Unidos é forte, muito forte em serviços, pela sua evolução do seu parque fabril. O MRP2 ele evolui e surgiu-se aí o desenvolvimento da automação. Tá? Começa desde a década de 70 a diminuir a questão de necessidade do homem ali manuseando as máquinas, porque vai ficando tudo automatizado. Para vocês terem uma ideia, hoje as máquinas já estão num processo que elas se comunicam. Elas estão assim, uma produção em máquina com pouca interferência do ser humano.
Algumas empresas aí, até vou falar uma que, por exemplo, uma de elevadores muito conhecida, ela dentro da empresa, o estoque dela, ele é um sistema de subterrâneo em que o que traz as peças para serem produzidas é um elevador. Esse elevador transversal, tá? Então ele entra, ele é um robô que ele entra no estoque, ele tira a peça e traz. Então o estoque é subterrâneo e ele põe num AVG. O que é um AVG? Automático Vehicle Guide, veículo guiado automaticamente. Então o robô tira a peça de um estoque que é subterrâneo, tá? E leva para um robozinho que vai pegar essa peça e levar para a linha de montagem, tudo automatizado. Lembra muito aqueles filmes tipo Aoi, sabe? Que era tudo robôs que se movimentavam, fazendo limpeza, lembram? É bem isso. Então na década de 80 e 90 aí, na década de 90, já coloquei até o Nirvana, que marcou muito o período. Aí sem essa ideia da qualidade total. O que é qualidade? O pessoal fazia amostragem, por exemplo, faça o produto, lá na frente você faz uma amostragem e vê se está bom. Se tivesse ruim, você reprovava o lote. Tá, mas você já perde. Se você reprova um lote, você já perdeu tudo. O que ficou para trás? O que eu perdi? Matéria-prima, mão de obra, processo. Então não, vamos garantir a qualidade total. Desde lá atrás, quando tem um problema, você barra para não ter problema lá na frente. Você evita o desperdício de matéria-prima, mão de obra assim consecutivamente. Surge a ideia do MRP2, que aí você não preocupa-se só mais com a questão do estoque, desse planejamento, ele evolui para as outras áreas. Visão de processos, reengenharia, um melhor processo, diminuir processos que não são necessários. Os ERPs, que daí não tem mais só a preocupação do MRP. MRP é o planejamento dos recursos materiais, que ele passa a ver as outras áreas da empresa. E surge o que? O ERP, que é o Enterprise Research and Planning, planejamento de todos os recursos empresariais. Então sai do material, vou para os recursos da empresa. Em vez de preocupar com a logística, eu tenho não só se preocupar com a logística, mas eu tenho uma gestão da rede de suprimentos. Começa a surgir a ideia do Supply Chain Management, gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos. Surge a ideia do Lean Production e Agile Manufacturing. Lean Production, produção enxuta. E a ideia da agilidade de produção. E surgem as organizações virtuais. Isso ali a partir dos anos 80 e 90. Dos anos 2000 em diante, surge a nova economia, uma situação globalizada. Para vocês terem ideia, hoje a gente não pode, algumas situações a gente não fala, por exemplo, Made in Japan seria by Toyota, quer dizer, não é produzido no Japão, é by Toyota, porque hoje não existe fábrica de automóveis, existem montadoras, porque as peças e os componentes são produzidos em várias partes do mundo. Então, surge essa ideia de nova economia, essa transição foi muito importante. Unidade de análise muda novos atores, custo fixo versus custos variáveis, tem uma visão mais em relação aos custos de produção, otimização dos custos, tá? Large data set, que é o universo, não amostras, quer dizer, a gente não preocupa só com amostras, igual a gente falou antes, ali, a questão da qualidade, se preocupa com toda a linha, esse pensamento é ampliado. Para você ter uma ideia, para ficar mais fácil de você entender, custos fixos, custos variáveis, até os custos invisíveis. Pô, o que são os custos invisíveis? Cara, teve uma empresa aqui em Londrina que antes dela ser vendida, ela trabalhava com transporte. E assim, o carro ele consome conforme você pisa, né? Conforme você dirige o veículo, né? Aí o que acontece? Conforme você dirige o veículo e tal. Tem gente que tem um pé mais pesado, fica com aquela manobra assim, acelerador, embreagem, né? Aquilo gasta mais combustível. Então existe um custo de combustível, mas é um custo invisível, porque o custo era maior. Você paga o boleto, é um custo visível, mas o custo era maior. O que eles entenderam? Cara, colocaram um chipzinho que mede a progressão do motorista, o quanto que esse cara dirige, se ele está dirigindo de forma correta, se está incorreto, se o cara está, tipo, quando ele para num ponto, ele deixa o motor ligado por muito tempo, se ele fica brincando, trabalhando em embreagem, acelerador, ou se ele realmente pisa no freio e depois faz a saída correta. Isso diminuiu o consumo de combustível por meio dessa medição
em torno aí de R$ 1 milhão por ano. Como que eles fizeram isso? Medindo, mensurando, por isso que a gente fala custo fixo versus custos variáveis, essa situação que o motorista fazia, e treinando os motoristas para dirigirem os veículos da forma correta, reduzindo assim esses custos. Entendeu a diferença? Esse é o pensar, essa é a diferença. Então surgimos aí, após os anos 2000, essas situações que nós falamos, tá? E chegamos aqui ao processo de globalização, que alterou toda a concorrência de uma forma assim muito rápida, alterou tudo. Então houve uma necessidade de se aperfeiçoar a produção. Porque a concorrência se tornou globalizada. Ah, o cara tem um botequim na esquina, um bazar na esquina e fala: ah, não, meu concorrente é outro bazarzinho que está aqui na frente. Não, não é. O concorrente do bazar da esquina é um chinês que está produzindo lá no raio que o parta e o cara vai lá e compra o negócio por meio do Wish. Deixou de comprar no bazar dele para comprar pelo Wish. Entendeu? Então a concorrência ela é global e a gente tem que parar para pensar como se tornar mais eficiente. Para você ter uma ideia, existe o pensamento da economia como uma situação que ela é local, ela é global e local ao mesmo tempo. Como que ela é global e local ao mesmo tempo? Ah, global porque ela atende os aspectos mundiais e local porque hoje existe as regiões que são muito individuais. Se você parar para pensar no Brasil, cada estado tem sua característica, cada região. Então ela é uma economia global e local ao mesmo tempo. Perceberam a situação que se envolve? E esse tipo de situação vai exigir mais das pessoas. Até porque passamos a analisar a fábrica do futuro. Então, quando ouvimos falar a ideia da fábrica do futuro, ela já está presente em todos os lados, porque é comum hoje em dia, não existe mais produção que você tem muito aspectos manuais. A maioria das fábricas são o que? Automatizadas, robotizadas. A fábrica de refrigerantes que tem aqui em Cambé, só para você ter uma ideia, tem mais pessoas na administração do que na produção. Porque ela é toda automatizada, a linha de produção dela é aérea, você vê todos os refrigerantes passando ali. Como que funciona? Vem um tubete, que é um tubo que já passa por uma máquina que assopra, deixa ele do tamanho da garrafa. A garrafa já é rotulada, já passa envasada e já sai para ser embalada. Onde que tem o contato humano na produção? No controle da qualidade, na preparação da linha e no cara que vai colocar o refrigerante no caminhão. Então são 300 mil, 400 mil unidades por dia, tá? E tudo automatizado. Então essa ideia aqui está presente hoje. Hoje o que faz a diferença na indústria, na produção, nas empresas é o pensar, tá? Então a fábrica do futuro será caracterizada, o futuro que eu digo já é o nosso presente, né? Além do elevado grau de automação, estará devidamente organizada em torno do computador, que entregará não apenas softwares especialmente desenvolvidos e praticamente todas as atividades. Então eu estou integrado, eu sei quanto que eu preciso produzir, quanto que eu preciso entregar, quanto que é o meu faturamento, quanto que eu tenho de matéria-prima, quanto que é o meu estoque, isso é comum. Até que isso já deixou de ser novidade. Então o que as empresas precisam, não só na produção, mas como um todo? Precisam do Knowledge Works. Eu preciso hoje em dia de Knowledge Works. O que é um Knowledge Work? Você imagina o que é isso? Um Knowledge Work é aquela pessoa que trabalha com a cabeça e não com as mãos. Um Knowledge Work é aquela que usa o saber mais do que as mãos. A partir desse momento, a gente já trabalhou alguns conceitos, tá, que vieram ali desde que vocês estiveram no primeiro ano, no primeiro semestre, e a partir de agora a gente vai começar a trabalhar conceitos que façam você pensar, você ser um Knowledge Work na produção, no processo e no serviço, tá? Vamos entender o seguinte. Primeiro, organização da produção. O foco é alta produtividade. Atividades que não agreguem valor serão eliminadas. Eu vou explicar sobre isso. Faz a filosofia do fazer certo desde a primeira vez, evitando os erros, que vai diminuir refugos e retrabalho. Os níveis de estoque buscam ser cada vez mais baixos, trabalhando sempre just in time. Somente a quantidade necessária, no local certo,
a quantidade necessária no local certo, somente quando requisitado, que é o tempo certo. Isso é um just-in-time. Just-in-time significa nesse momento, tá? Diminuindo o estoque e as situações. E lógico, alguns conceitos como housekeeping, as fábricas extremamente limpas e organizadas, o que melhora a produtividade. Lembre muito a ideia dos 5S, que são 5 centros japoneses que falam sobre isso. Você vai ver que é organização, limpeza e assim consecutivamente dentro dos 5S. Colaboradores multifunções. Você assumir vários postos de trabalho. Isso é importante porque, gente, tira da cabeça esse negócio. Ah, é desvio de função, eu faço mais que uma coisa. As coisas são muito rápidas. Não dá para uma pessoa fazer uma coisa só igual era antes. Não dá. Em qualquer situação, qualquer empresa, seja na produção, serviço, onde for, não dá para se fazer apenas um tipo de trabalho. Isso não existe mais. É um engano seu se pensa que isso aqui, eu estou sem desviar de função. Não é. Imagina assim, ascensorista de elevador. O que o cara fazia? Ficava o dia inteiro apertando o botão. Hoje isso não existe mais. O cara fazer só uma função não existe mais. Então, colaboradores são treinados para várias funções, para ele assumir vários postos de trabalho. Essa ideia surgiu lá atrás do conceito Toyota de produção, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, do conceito de produção. Keiji Toyoda, quando ele chegou lá, ele percebeu que ele não tinha como ele concorrer com os Estados Unidos do mesmo patamar. Ele teve uma outra visão. Ele precisava de máxima eficiência. Aí teve problemas com o sindicato na hora, mas ele mandou um terço dos colaboradores embora, só ficou quem queria para trabalhar. Valorizava um monte essa galera, mas o cara tinha que ser muito funcional, assumir vários postos de trabalho. Planejamento, programação, controle da produção e os processos produtivos serão todos controlados por computadores através de software integrado comum. Não é possível mais você hoje controlar um estoque apenas manualmente. Até o Excel, cara, ele é bom, mas só se for uma empresa pequena, porque passou de um certo tamanho tem que ser um software mesmo. Ela vai considerar desde a entrada da matéria-prima até os produtos acabados, o que está em estoque vai para frente. Em alguns aspectos, a relação da qualidade e autoridade do colaborador será ilimitada. O cara viu que está errado, ele para a linha. É melhor você parar no começo, resolver o problema, que mandar para frente ter mais problemas ainda. Tá? A ideia é solucionar o problema. Projetos e produtos são desenvolvidos juntamente. Tá? O processo, o produto em si com a engenharia e quem fabrica, que é a pessoa que está na massa ali. Porque, mas como assim junto com os engenheiros de produção? Porque quando você pega um engenheiro de produção, ele desenha. Quando você vai desenvolver, se você colocar alguém da área de compras, ele vai falar, pô, cara, esse desenho dessa peça aqui que você fez, esse parafuso fosse 0,1 milímetro maior, eu tenho o fornecedor aqui do lado com preço mais acessível, entendeu? Essa troca de ideias para desenvolvimento de produtos e solução de problemas, tá? Isso é fato. Os produtos terão menor número de componentes, que diminuirá os riscos de falha, diminuirá os custos, sem perder a flexibilidade. Pois os produtos serão modulados, por exemplo, uma caminhonete com 3 tipos de cabine e 3 motorizações, que permite a formação de novos produtos finais. Quem ia se lembrar que assistiu o meu último vídeo, eu falei sobre isso. Você pega lá, por exemplo, o Agile, que é o carro da Chevrolet, não está mais em linha, eu sei. E se você pegar aquela caminhonete que é a Montana, cara, qual que é a diferença? A traseira. Os componentes internos são os mesmos, o volante é o mesmo, a motorização é a mesma, os componentes da porta é o mesmo, do painel é o mesmo, os vidros dianteiros são o mesmo, o das portas são os mesmos. O que vai mudar o vidro traseiro, a carroceria e a parte de trás do eixo ali, que tem uma mola a mais, que é para aguentar mais peso. Então, quer dizer, todos os processos do Agile eu reaproveitei. É só o Agile? Não, o Gol e a Saveiro. Eu não preciso ficar montando ou buscando produtos, componentes diferentes para Saveiro, porque o volante é do Gol, o painel é do Gol, os faróis são do Gol, a motorização é o do Gol. Eu não precisei desenvolver toda uma nova linha, todo um diferencial. Só para vocês terem uma ideia, a PSI, que é a Peugeot e Citroën, eles dividem o mesmo chão de fábrica, tanto a Peugeot como a Citroën. Ora passa a Peugeot, ora a Citroën. E se vocês pegarem um Peugeot e um Citroën, muitos componentes internos são muito iguais, porque eles dividem essa ideia para aproveitar os produtos. Se você pega o Fiat Argo, que é recente, ele utilizou muitos componentes internos do antigo Fiat Tipo. Não, Tipo é um pouquinho mais antigo, foi errado, pera aí. Do Punto, perdão, não é do Tipo, é do Punto. Então ele pegou lá do Punto,
que é um carro recente que saiu de fabricação há pouco tempo e foi utilizado os componentes da porta dele no Argo, porque não precisou desenvolver um novo conceito, entendeu? Isso automaticamente diminui os custos de produção. Dando continuidade, então, comunicação visual, informações sobre produção, produtividade, objetivos atingidos, porcentagem de refúgio, retrabalho, é tudo divulgado, todo mundo ciente. É muito importante isso aí. Eu já tenho empresa, cara, que... setor comercial, vou abordar um pouco só para você ver que esses conceitos não são apenas na indústria, mas é no setor comercial. Uma determinada empresa, quando você entra lá, ela tem os setores dela, a Leroy, alguma coisa com IN no final. Quando você pegar aqui da unidade Londrina, quando os colaboradores entram, eles têm indicadores de todas as áreas, o tanto que está vendendo, o quanto que cada unidade do país está, cada região está, o quanto que ele está da meta. Eu não preciso de um supervisor, eu não preciso de um encarregado ficar fazendo reunião todo dia de manhã e falando para o pessoal: olha, gente, a nossa meta está em tanto, a gente atingiu tanto. Não, o cara entra, tem uma televisão mostrando ali o setor, o quanto o setor atingiu da meta de vendas, o quanto o setor de estoque tem de refúgio, retrabalho, quanto que a unidade londrina se encontra em relação às outras unidades do sul do país, do Brasil, o nível de vendas, tudo isso aí é compartilhado. Na produção, nível de produtividade, de refúgio e retrabalho por setor. Então as informações desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto acabado são disponibilizadas em tempo real. Chegou a matéria-prima, você já dá entrada no computador ali, o pessoal já vê, porque eu já vi vários casos que a matéria-prima chega e não existe uma comunicação. E a partir desse momento a matéria-prima está parada, os caras parados sem produzir porque não está sabendo que chegou. Entendeu? Então esse nível de compartilhação, ele é feito com painéis eletrônicos, entre outras coisas. E isso elimina a quantidade excessiva de papéis que circula a fábrica e todos compartilham da mesma informação. Ele é explorado por ampla exploração de cores para ajudar a identificação da necessidade. Putz, como é que vocês fazem a situação de ampla exploração de cores? Cara, caixa de supermercado. Esse mercado que em Londrina, que domina muito, começa com mu e termina com ato. Alguns deles tem, por exemplo, ali nos caixas, o caixa não fica gritando quando acaba o troco, ele aperta um botãozinho que acende uma luz. A pessoa que é responsável pelo troco, ela já vê que a luz acesa, já sabe que aquele caixa lá está precisando de troco. Ela já vai para lá para resolver. Tem ali um mu que termina com ato, que é um mercado aqui de Londrina, que quando você olha ali, ele tem o quê? Comunicação visual no estacionamento. Tem um sensorzinho laser que mostra quais são as vagas que estão disponíveis, o número de vagas disponíveis, onde essa vaga está, quase falei vaga, onde essa vaga se encontra. Isso diminui o tempo do cliente ficar andando, diminui o trânsito interno, reduz risco de acidente, de não ficar aquele tumulto de carro dentro do negócio, melhora a satisfação do cliente. Tudo que isso aí é o quê? Comunicação visual. Coisas que você pode parar, lembra do Knowledge Work? Você para, pensa e insere no seu trabalho. Aqui é uma situação, não conheci vocês ainda, mas essa criatura aí que está do lado sou eu, esse é meu nome. Espero que tenham visto. Isso aqui é comunicação visual, tá? Dando continuidade, postos de trabalho. Estamos encerrando essa primeira parte, tá, pessoal? Não estou fazendo vídeos muito grandes no começo, porque quando existe uma interação a gente consegue ir bem mais longe. Mas essa situação de aulas gravadas, o prazo dela está curto, provavelmente a gente volta aí presencialmente para estar mostrando para vocês todo esse processo, tá? Então, os pós-trabalho. Pós-trabalho será projetado tendo em vista o conceito de ergonomia, procurando conforto, bem-estar, que aumenta a produtividade, diminui situações como dores, né, em relação ao trabalho, o posto de trabalho bem organizado, as máquinas corretas para diminuir a lesão por esforço repetitivo. Então isso faz bastante parte do SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Além de extremamente limpo, contará com áreas de descanso e descontração, que melhora muito ali a questão do rendimento das pessoas em relação ao trabalho em si. Adaptação dos postos de trabalho. Em muitas empresas, os colaboradores utilizam roller skates desde que o peso e o volume permitam para aumentar a velocidade do processo e diminuir o cansaço.
Nossa, que legal, até bonitinho de ver, mas não entendi nada. Tá, beleza, vamos lá o exemplo. Cara, o que que é isso aqui, ó? Eu duvido que você já não tenha ido ali, ó, no supermercado torcendo pra guria que faz, entrega lá o troquinho, né? Os troquinhos cair. O que que é isso aqui, cara? Você imagina essa linha de caixa aqui, ó. Se a pessoa faz esse circuito a pé, sem o uso desse apetrecho aqui, ó, que são os roller skate, ela demora mais e o cansaço é maior. Uma pessoa estando preparada para esse roller skates aqui, ó, ela vai melhorar o trabalho, a eficiência, porque ela entrega o troco com mais velocidade. Eu diminuo a necessidade de ter mais de uma pessoa, eu reduzo a necessidade de mão de obra, aumenta a agilidade e o cansaço da pessoa é menor. O posto de trabalho está adaptado. Entendeu? Então você, quando você é a pessoa lá fazendo isso daqui, você torce para cair, lembre-se que isso aqui tem um contexto. O que é isso aqui? Otimizar a operação. Ah, mas o supermercado produz alguma coisa? Não, mas ele tem uma operação. Essa operação elimina o tempo. Você nunca viu isso aqui num shopping? Cara, o shopping é todo pensado. Então, quer dizer, o segurança do shopping não pode andar armado. Ele não pode meter bala para cima. Ele não pode parar sequer qualquer um no corredor e falar, ah, você roubou isso. Ele só pode parar uma pessoa a partir do momento que ela sai para fora. Porque senão ela pode esquecer e quer pagar. Isso dá assédio, né? Mas não é questão de lei que a gente está trabalhando aqui. Cara, imagina o seguinte. Andando a pé para fazer uma volta num quarteirão de um shopping, ele leva mais tempo. Com um aparelho desse aqui, ele leva menos tempo. Quanto menos tempo leva, mais vezes ele passa e transmite a sensação de segurança. São menos seguranças que eu preciso que transferem maior sensação. E com maior velocidade eles conseguem enxergar mais. Isso é um posto de trabalho adaptado, isso é usar a cabeça, isso é melhorar o processo. Lembra que eu te disse? Diminuir fila, vamos diminuir o processo. Vai no cinema, agora tá fechado, mas antes você podia ir. Você tem o totem lá, ó. Antes, cara, a ideia tá no processo. Você tinha que comprar o ingresso na bilheteria, era fila da bilheteria e fila para entrar. Os lugares não eram reservados, você não tinha o número dos lugares, você só se lascava, porque você ainda, além da fila da bilheteria, você corria para uma fila, e se essa fila tinha que andar para você correr, para você pegar o melhor lugar que não era demarcado. Então, correto? Hoje você tem atendentes que dão dinheiro para você ali, faz o troco? Não, você vai lá, tem um totem, você vai pegar esse totem aqui, tem a maquininha de cartão, você escolhe o seu filme aqui, vê os horários da sessão, seleciona o seu lugar conforme disponível, paga na maquininha, imprime seu ingresso e embora. Se o lugar está reservado, você pega fila se for tonto, né? Porque você tem o seu lugar marcado. Ou melhor, compra, tem a taxa, e se você não quiser pagar a taxa, se você não se importar em pagar a taxa, compra na internet. Isso é otimizar processo. Máquina para você tirar ticket de estacionamento. Você vai pagar seu estacionamento, é óbvio, é automático. Cara, o que eu falei para você, o pensamento. Uma máquina dessa aqui, digamos que custa 17 mil. Qual que é o piso do salário do shopping, mais o 13º, mais os custos trabalhistas? Se você ganha, por exemplo, R$ 1.000, só para nível de conta, não fala que você ganha só isso, você paga mais 60% de encargos sociais. Então, na verdade, eu te pago 1.000 e tem que dar 600 para o governo de impostos. Quanto tempo uma máquina dessa se paga? Sem cansar, otimizando a produção, ok? Trabalha sábado, domingo, feriado, não paga hora extra. Tá, ai meu Deus, agora as pessoas, tudo por máquina. Não, cara, alguém tem que dar assistência nessa máquina, alguém tem que fazer a programação, tem um software. A máquina não veio substituir ser humano por enquanto, mas ela coloca o ser humano no seu devido lugar, que é saber o que ele tem que fazer, usar a cabeça. Por isso que eu falei de Knowledge Works. Isso aqui é o que? Processo, cara. Sema não produz nada, produz pipoca, tal, frita, mas é parte do processo. Então você tem um pensamento de gestão da produção que pensa na operação que está no cinema, que está no mercado, que está no shopping. Esse é o pensamento, tá? Vamos partir para essa foto aqui para explicar. Olha isso daqui, ó. Cara, isso daqui agora não está podendo mais, mas foi onde que eu levei alguns alunos para conhecer algumas ações sobre indústria, em situações, tá? O que é isso aqui, cara? Para que serve isso?
Isso aqui é pautado na perna de pau, óbvio. Mas é utilizado desde a construção civil, empresas de manutenção. Por quê? Você pode correr com isso aí, tá? Não é aconselhável por causa da segurança. O segredo dessa máquina aqui, ó, dessa máquina desse pé, tá aqui nessa parte aqui. Aqui é como se fosse um calcanhar que gera maior estabilidade, tá? Olha como você otimiza um processo. Cara, imagina se eu tivesse que pegar uma escada para trocar essa lâmpada aqui, ó. Pôr a escada, sobe a escada, desce a escada, pronto. Vou lá para outra lâmpada lá no fundo. Pega a escada, leva a escada. Com isso aqui eu preciso de escada. Ao tempo que eu corto da operação, tanto que eu ganho. Se eu troco 50 lâmpadas por dia, logo só para você entender em números, com o apetrecho desse aqui eu toco 200. Se o cara trabalha em construção civil, o cara tem que montar andaime, que é para subir em cima, forma, para rebocar uma laje dessa daqui, ó. Monta andaime, desmonta andaime, que ele não precisa, ele vai lá e faz uma pintura, manutenção e assim vai. Só para você ter uma ideia, eu tenho em torno de quase, eu tenho aí quase 1,90 m. Essa guria aqui é mais baixa do que eu. Olha a altura que ela ficou. Muito mais alta. Entendeu? Ela deve ter 1,60 m, 1,60 e pouco. Dependendo da estatura da pessoa, você consegue com segurança ultrapassar os 3 metros, 4 metros. Isso aprimora muito os processos produtivos. Você consegue muito mais retorno, mais eficiência. Lembra que eu falei de operação e processo? É isso que a gente trabalha. Beleza? Então, como disse, a gente começa a sair desse conceito teórico e passar com situações mais práticas. Enfim, já temos alguns minutos aqui, passamos de meia hora, estamos chegando aos 40 minutos de gravação, tá? Esse começo agora, devido à falta de interação, por ser conectada, essa situação acaba dando gravações mais curtas, mas em breve a gente vai estar junto, daí a gente consegue uma maior interação e eu consigo dar maiores exemplos. Fico um pouco limitado nesse momento, porque eu não posso estar comentando o nome de empresas assim, para gerar o link de vídeo, tá bom, pessoal? Vou postar esse vídeo, semana que vem a gente tem mais um, sempre às terça-feiras, que é o nosso horário, ou depende de quando você vai assistir, isso é diferente para mim. E logo a gente está junto e vai estar trabalhando mais onde você pega um conceito e põe ele na prática, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, na aula 3. Valeu!